onde começar a ler Tex? São muitas edições, né? Muitas publicações que você fica até perdido. Tem até vontade de começar a ler, mas não sabe por onde. Bom, acabou a desculpa, tá? Bora pro nosso primeiro guia de leitura de Tex Willer. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o nosso bate-papo é muito especial, porque é o nosso primeiro guia de leituras e a gente escolheu aqui um personagem icônico dos quadrinhos, que é o Tex, um personagem aí criado em 1948 lá na Itália e que já tem mais de 70 anos, já é um senhorzinho de idade, mas está aí firme e forte nas publicações, nas edições, nas bancas. É um marco aí muito impressionante. Mas o que acontece? O Tex tem muitas edições, ele tem muitas opções, né, de formatos, de coloridos ou preto e branco, mensal, coletânea, e aí a gente fica meio perdido. Então a gente vai fazer hoje um raio-x, vamos esmiuçar essas edições, ou quase todas as edições que temos aqui no Brasil, para você entender e começar a ler Tex. Chega de desculpa, né? Mas antes, eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, compartilhasse esse vídeo. Por favor, galera, muito obrigado aí pela força. Bom, o Tex, ele foi criado lá em 1948, lá na Itália, e os seus criadores são Gianluigi Bonelli nos roteiros e Alberto Galeppini na arte. Tá? Ele foi criado lá e no começo de tudo as edições eram em tirinhas assim, de 3 quadrinhos por semana, e isso foi ao longo de muito tempo e as pessoas gostavam muito, né? Tinha aí uma grande aceitação e depois, logicamente, foi virando aí uma história completa, né, em formato de quadrinho mesmo, e logo foi passando para os outros países. Aqui no Brasil ele chegou em 1951 na revista Júnior como Texas Kid, né? Foi coisa rápida, mas só em 1971 mesmo que a editora VEC fez a primeira publicação de Tex aqui com a história O Signo da Serpente, na revista mensal do Tex, na revista principal. E ela está até hoje em publicação. Foram todos esses anos interruptos de publicação de Tex. É um marco muito legal, muito impressionante. Ele nunca saiu das bancas, ele passou pela editora Globo e em 99 a Mitos assumiu aí as edições de Tex, então a gente tem Tex até hoje, esse Tex mensal, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Só para avisar vocês, esse guia ele vai ter 3 partes, a gente vai fazer ele em 3 partes, para não ficar um vídeo muito longo. Como são muitas edições, a gente resolveu fazer em 3 partes. Hoje nós vamos falar das mensais de Tex que tem nas bancas, que é o que você encontra lá e tem regularmente para você comprar. São revistas pequenas, com 100 páginas mais ou menos. Então a gente vai falar hoje das mensais. A segunda parte vai ser uma parte que tem mais assim histórias fechadas, é uma parte bem interessante também, que para quem começa também é legal, né? Uma parte de edições fechadas ou inéditas ou coletâneas, histórias já escolhidas ali, né, grandes histórias. E a terceira parte vai ser uma parte de mais luxo, ou assim colorida, mais simples ou mais luxuosa. A gente vai chegar com coleções aí mais simples até as coleções mais tops, né, com qualidade gráfica muito boa, colorida, com papel couché. Então, mas nós vamos começar hoje com as edições simples mensais. Essas edições são boas para começar? São ótimas para começar. Aí você tem muitas opções e eu vou falar porque elas são boas para começar também. Aí você vai escolher uma, certo? Bom, antes de eu falar sobre as mensais, a gente vai passar rapidamente pela origem do personagem, tá? É importante você saber a origem. Se você já sabe, beleza. Se não, eu vou falar aqui rapidamente, só para você entender. O Tex ele não é difícil de entender, a cronologia dele é fácil, é simples. Ele não é um personagem ali que você precisa ter lido a número tal para entender essa tal. Às vezes eles faz menção de uma coisa que aconteceu lá no passado, mas é tranquilo.
não é difícil. Tá? Você lê aquela história lá, você pode ler uma história agora e entender tranquilamente. Mas é legal a gente conhecer o personagem e conhecer a cronologia dele. Tá? Então, rapidamente, o Tex, ele é nascido e criado no Texas, ali nos Estados Unidos, fronteira com o México. E ali ele vivia com a sua família, né, no seu rancho, com o seu pai, seu irmão e o seu tutor. Tá? O seu tutor foi aquele que ensinou ele todo o manejo com as armas, todas as suas habilidades também ali de cowboy e de tudo mais. Ele passa a ser um grande cowboy e tem uma grande habilidade com as armas também. Tá? Junto ali o seu pai, Ken, e o seu irmão, Sam, eles vivem ali no rancho, mas até que um dia o rancho é invadido por assaltantes mexicanos. Eles são ladrões de cavalos, eles invadem o rancho e matam o seu pai, né? E fogem, e o Tex vai atrás deles. Pega ali o seu cavalo e vai atrás deles e acaba pegando esses ladrões e faz justiça com as próprias mãos. E aí então ele fica perseguido ali por parte dos mexicanos, e aí ele fica meio desgostoso do rancho e não volta pro rancho e vai conhecer um pessoal de um circo. E ele vai trabalhar nesse circo com os rodeios, ele vai fazer parte ali dos rodeios. Ali ele ganha o seu primeiro cavalo, o Dinamite, né? A gente vai conhecer o Dinamite lá nas primeiras histórias dele. E então ocorre outro fato aí muito trágico. Chega a notícia de que o seu irmão também foi assassinado. E aí ele vai atrás de novo dos criminosos e acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Bom, a partir daí ele vira um perseguido mesmo pelas autoridades e começa aí a sua jornada nos quadrinhos como um fora da lei, tá? Mas ele não é um criminoso, e ao longo do tempo ele vai mostrando para as autoridades que não é bem assim, que ele pode ter ali a sua vingança perdoada, porque depois ele se torna um homem da lei mesmo. Ele conhece seu companheiro Kit Carson e ele passa a ser um Ranger. O Ranger é um tipo de polícia especial nos Estados Unidos que tem ali autoridade em qualquer ponto, né? Você tem as cidades ali onde tem os xerifes, que é a autoridade naquele local, mas o Tex e o Kit, eles são autoridades em qualquer lugar que eles chegam, eles são autoridade. E é um tipo de polícia especial dos Estados Unidos, que age ali em casos mais específicos. Bom, esse é um resumo bem ali enxuto mesmo, porque também depois você vai saber, ele casa com uma índia, tem o seu filho, o Kit, né, o Kit Wheeler, e passa a ser o chefe branco dessa tribo dos Navajos, né, tendo aí grande reconhecimento pelo povo indígena, porque ele sempre intercede bem pelo povo indígena. Ele é um cara com muito senso de justiça, muitas vezes fica do lado dos índios contra os homens brancos. Então sempre quando é algo para a justiça, ele fica sempre do lado certo, né? Então ele fica nessa tribo a maior parte do tempo, quando ele não está em missão, né? E depois você vai também saber a história da esposa dele, o que acontece com ela, né? Tem o seu parceiro Jack Tigre, que é um índio navarro que vai também acompanhar ele nas suas histórias. Bom, e é basicamente isso. Você vai ter aventuras aí com esses 4 personagens, né? Geralmente eles estão juntos. Às vezes é só o Tex com o Kit Carson e às vezes é só o Tex solitário ali em alguma história, tá? Bom, dito isso, qualquer história que você for ler, que você for pegar ali, você vai entender tranquilamente. Não tem essa história de multiverso, não tem Tex de Terra 1, Terra 2, então isso é muito bom, né? É um ponto muito positivo para você pegar qualquer edição e ler sem problema, né? Tem edições aí com histórias continuadas, que é o caso das mensais que a gente vai falar agora, e tem edições fechadas. Vamos começar pelas mensais, tá? Temos 3 mensais do Tex hoje em publicação. Aí todo mês aí tem a sua revistinha ali mensal. Então a gente vai começar aqui pela primeira, que é a revista Tex mensal. Essa revista é aquela que eu falei que em 1971 ela foi aqui lançada pela editora VEC, com a história o signo da serpente,
Olha ela aqui. Então, olha lá, vou deixar aqui mostrando para vocês. A primeira edição, ela foi em fevereiro de 1971. Atualmente, ela está no número 625. A VEC assumiu, a Mitos assumiu no número 351. Até hoje, a Mitos está aí com essas edições, tá? Então, você vê bem, do número, lá do primeiro número até hoje, são 625 edições, é coisa pra caramba. Então, essa é a revista que dá aí origem a várias coletâneas, a várias republicações, porque é a revista principal dele, tá? Ó, eu tô aqui com a edição 601 e a 602, que eu acabei de ler. Como é uma coleção bem difícil de você ter os números anteriores, eu resolvi fazer da 600 em diante, tá? E o formato dessa revistinha aqui? Ela é formatinho, com papel jornal e desenhos preto e branco, que é o clássico. Essa é a edição preferida da galera antiga que curte Tex lá dos anos 70, 80. Então, essa aqui é o xodó dos colecionadores antigos, tá? E eu comecei agora e eu gostei demais. Eu comecei ontem eu li essa história aqui e ela tem uns desenhos fantásticos, tá? Ó. Então, ela é aquela revistinha barata, porque você paga aqui, o preço dela aqui de capa é R$11,90, mas ó, você consegue sempre com desconto. Eu paguei aqui, agora na última promoção da Mitos, em torno de R$7. São R$7 por edição aqui. Você tem, por exemplo, esse daqui forma um arco, ó, de 114 páginas, mais a outra aqui 114, 228 páginas, você acaba pagando R$14, então vale muito a pena, tá? Essa edição, e você pode começar por ela? Pode, porque aqui eu comecei por um arco fechado, essa é a primeira história, e ela fecha aqui na 602, então você tem uma história fechada aqui, você entende, é bacana, e aí você vai pegando as outras. É claro, se você está fazendo mensal, na hora que você pega, você lê, você vai ficar com aquele gostinho de esperando a próxima para você continuar a história. Isso é legal, tá? É bem positivo também. Beleza? Bom, essa é a revista principal, baratinha, recomendo bastante, tá? E agora a gente vai para a próxima edição, que é Tex Coleção. Olha aqui, ó. O que se trata a Tex Coleção? A Tex Coleção, ela é uma republicação lá da Tex Mensal, tá? Só que com uma diferença em ordem cronológica e resgatando algumas histórias desde lá do começo, em ordem cronológica desde o começo lá que a Itália fez a primeira publicação, que na verdade a primeira história do Tex foi o Totem Misterioso. Aqui, ó. Então, a VEC, quando ela publicou a primeira história lá na Mensal, ela deixou para trás algumas dessas edições. Então, a Tex Coleção veio com esse objetivo. E a Tex Coleção, a primeira edição dela, foi em janeiro de 87, tá? Lá na editora Rio Gráfica, depois passou para a editora Globo, e depois, em 99, a Mitos assumiu. E atualmente ela está no número 503. Então é assim, ela teve aí 15 anos depois que já estava publicado a Tex no Brasil, ela entrou aí com 15 anos de atraso. Só que como tinha muitas histórias perdidas que a VEC deixou para trás, a Tex Coleção, ela está hoje com 23 anos aproximadamente de diferença da Tex Mensal. Então, resumindo, quando a Tex Mensal aqui, por exemplo, esse mês está no número X, lá uma história X que saiu na Itália, a Tex Coleção vai demorar 23 anos para alcançar aquela história, tá? Então ela tá lá ainda bem. Ó, eu tenho uma edição aqui que é a Tex Coleção número 500, tá? Ela foi comemorativa, então
ela foi uma história fechada, porque a Tex Coleção ela também tem essa questão de ser mensal, de lançar da mesma forma que a Tex mensal ela lança ali 100 e poucas páginas, e você tem a continuidade do mês seguinte para pegar e continuar lendo a história até fechar um arco e começar outro. Só que essa, né, ela tem 224 páginas e ela é inteira, tá? Ela seria tipo metadezinha aqui em um mês, metade no outro, mas é uma edição comemorativa. E essa revista aqui é bem legal. Essa número 500 vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, porque ela é comemorativa e ela tem este livrinho com as 500 capas de Tex Coleção, que saiu no primeiro ano aqui, em 1987, ó. Essa história aqui. E aí você vai tendo a galeria de capas. Vou pegar aqui mais pro meio. Aí. Até a última aqui. 499. Tá vendo? Então, é bem interessante essa edição aqui. Tex Coleção é bem complicadinho de você fazer, porque também ela é lá de 87, é difícil você ter toda a coleção, mas você também pode começar por qualquer volume, né? E eu recomendo você pegar, se você quiser começar a fazer Tex Coleção, começa da 500 também, né? Ou se você quiser começar com as anteriores, tranquilamente, porque segue o mesmo critério da Tex mensal. Ela está republicando em ordem cronológica, deixando tudo organizadinho, é claro, com todos esses anos para trás, de desvantagem aí para trás, certo? Bom, essas são as mensaizinhas assim, mais clássicas do personagem, que você tem tudo em papel jornal, preto e branco, tá? Que é um material mais simples, que deixa a edição mais barata. A gente falou já de edição luxo, edição simples nos vídeos anteriores, dá uma passada lá, dá uma olhada. Então, para deixar aqui uma revistinha sempre barata, vale muito a pena pelo preço, pelas histórias, porque Tex até agora não vi nenhuma história ruim. A pior história, ela é boa, no mínimo boa, regular para boa, certo? Agora a gente vai para a última mensal, que no meu caso é a minha preferida, e eu vou falar por quê. E essa mensal é Tex Willer. Tex Willer tem uma proposta muito legal, que é contar as histórias de Tex quando jovem, as aventuras de Tex quando jovem. Então, quando ele era lá um fora da lei, que eu falei lá no começo, né? Ele estava foragido e ele começa as histórias aqui. Só que o legal é que essa edição aqui, ela é de 2019, tá? Então, ela em janeiro de 2019 começou essa coleção. A primeira edição foi lá de 2019 e atualmente ela está no número 34, tá? Ela tem aqui na faixa de 66 páginas, podia ter um pouquinho mais, mas ela tem 66 páginas, o que deixa aí bem interessante você ler. Você quer partir logo para a próxima, você fica com aquele gostinho de quero mais ali, quero saber o desfecho, porque ela também, conforme você vai lendo, ela fecha um arco. Este primeiro arco aqui, por exemplo, ela fecha em 4 edições. 1, 2, 3, 4. Ó, vou mostrar para vocês. Primeiro arco aqui. Primeiro arco não. Primeira edição aqui, primeira revistinha. Segunda. É o número 2 mesmo? Número 3 aqui. Arco reflexo aqui, mano. Ó. E o número 4. E essa história, ela vai contar lá aquela primeira história do Totem Misterioso, que é a primeira história de Tex, né? Só que ela é escrita aqui pelo Mauro Bozelli. E eu vou falar, claro, a gente respeita muito o Gianluigi Bonelli, que é o criador e o primeiro roteirista, mas aqui a narrativa, a história que ele faz, essa releitura, é contada muito melhor, né? Com uma narrativa muito mais moderna, com mais detalhes, né? Aqui mostra lá os índios, a índia Tessa, que ele vai proteger ela lá no começo, e tem o tesouro dos índios lá, que tem o vilão Cofim atrás desse tesouro. Então, só que ele conta isso de uma maneira muito melhor. E você vê ali, você tem, quando você lê a primeira história lá do Gianluigi Bonelli, você lê aqui, você, né,
lembra de tudo, só que de uma maneira muito melhor contada. E aqui, os fatos principais da vida do Tex vão acontecendo aqui. Coisas que foram mencionadas em alguma edição, qualquer edição, lembra aquela vez que aconteceu isso, aquilo? Aqui ele vai contando, ele mostra como aconteceu. Então, para você que gosta mais de cronologia, aqui é muito bom, porque é lá do comecinho e vão acontecendo as coisas, e ele aqui ainda está foragido, né? Então, eu torço muito para essa coleção aqui de Tex Willer continuar. Ela é muito bonita, ela tem um formato um pouco maior. Vamos falar do formato agora, ó. Ela, na verdade, é quase um formato italiano, tá? Ó. Ela é um formato maior do que a revistinha mensal e ela tem um papel off-white, que é quase um papel jornal, mas com uma gramatura melhor. Ó, olha esses desenhos aqui dessa primeira edição. Ó, aquele jovem, ó. Muito bacana. Então, esse papel aqui também dá um ar assim de velho oeste, e os desenhos aqui são lindos e vão tendo os arcos. Então, assim, esse primeiro arco são 4 edições. Eu já li com 5, já li com 2 e li até com 6. Então tem essa variação, mas o importante aqui é que são ótimas histórias. Das mensais, aqui eu recomendo fortemente, tá? Para você que nunca leu e quer começar a ler, beleza? Agora, se você quiser o Tex ali mais maduro, todo ali formado ali com seus amigos ali na faixa dos 45 anos que ele tem atualmente, tem, lógico, a Tex mensal, que tem aí nas bancas periodicamente, beleza? Bom, essas são as 3 mensais e no próximo vídeo a gente vai ter aí as publicações mais fechadas ou coletâneas. Vai ter Tex anual, Tex edição histórica, Tex Platinum, Tex edição de ouro, Maxi Tex, Almanac Tex e por aí vai. São todas essas que continua a maioria nos formatinhos também, mas com histórias fechadas, com coletâneas, coisas mais recentes, republicações. Então, coleções muito bacanas também. A gente vai falar no próximo vídeo, né? Porque esse aqui vai encerrar, que já está ficando longo. Mas eu agradeço demais aí a presença de vocês. Deixe no seu comentário se você já leu alguma das 3, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aí também, tá? E fique ligado que logo você vai ter a segunda parte e a terceira parte para fechar. Tem gente que vai gostar mais da segunda, tem gente que vai gostar muito da terceira também, porque são edições mais de luxo, né? Mas sempre vai ter uma edição boa para você começar a ler e dar continuidade. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado aí. Até a próxima. Um grande abraço e tamo junto.